A localização do barracão tem que ser próximo à casa do produtor, de 50 a 100 metros, para facilitar o manejo, perto da mureta também. A posição do barracão de leste a oeste, o sol passando por cima da primeira do barracão, porque nas horas quentes do dia não tem incidência de luz solar dentro. E a largura do barracão é de 7,5 metros. O comprimento do barracão já vai depender da quantidade que o produtor vai criar, a quantidade de amora, o tamanho das camas. São 3 camas com 1,85 m de largura e 4 corredores com 0,56 cm. A gente pode ver nessa foto. E as camas são todas no chão. As visitas do barracão, deu pé de luva, a gente sempre verificava o pé de luva, se o produtor colocava cal hidratado, porque como eu fiz estágio na parte técnica da assistência, a gente poderia visitar vários balcões ao dia. E nisso poderia precisar de uma larva contaminada e assim contaminando outros balcões. E as cortinas, tinha que verificar se o produtor ele abaixava na hora certa, erguia na hora certa. De manhã geralmente elas ficavam fechadas, durante o dia mais quente elas ficavam totalmente abertas, de temperatura era vista com termômetro. Deu ataque de praga. O mais recente é na terceira idade, que é quando a lagarta chega e dá ataque direto do produtor. Elas são pequenas, daí tem um ataque de formiga. Então, em questão de meia hora, se o produtor não cuidar, não ver, vai ter uma perda muito grande. E também tem um ataque de ratos. O rato, no começo, na terceira idade, come a larva inteira. Já na quarta e quinta idade, vai comer só a parte do corpo, deixando a cabeça. E para o produtor ver se está tendo ataque de ratos, geralmente alguns produtores escapam e fazem casulo no canto, no teto. Aí é só verificar se o rato comeu ou não aquele casulo, aí o engenheiro vai poder ver se tem ataque ou não rato. De a limpeza dos utensílios, que é a limpeza da carreta, que é utilizada para o transporte da amora, da foicinha que é feita após, e dos utensílios utilizados também. Eu concluo que com esse estágio eu aprendi muito, mas você não pode dominar o assunto para ser um técnico excelente. Você tem que saber interagir com os produtores e após que eu terminei o relatório, pude observar muitas coisas que eu não sabia. E quando eu terminar o curso técnico, quero voltar para a minha cidade, dando assistência para os produtores e fazendo o nome, sendo técnico agrícola. Dei agradecimento, eu agradeço a Deus, aos meus pais e familiares e a todos os professores, e aos meus amigos e ao Bratac que me forneceu estágio. Obrigado pela atenção de todos. Se alguém tiver alguma pergunta. Muito bem, Juliano. Eu quero ir para a Júlia de Abreu daqui a uns 5 anos para ouvir falar de você. Exato. Certo? Mais uma vez agradeço a presença de Adriana, da professora Paris e da Viviane. Adriana, o que você tem a dizer sobre Juliano? Bom, eu gostei bastante da tua apresentação, Juliana. Deu para sentir assim, que você acompanhou realmente o estágio, né? Que você sabe do que você está falando, que você não decorou, né, para apresentar, mas que você realmente está sabendo, né? Que você interagiu com o produtor, né, durante o teu estágio. A Bratac, você trabalhou na área de assistência, acompanhou junto com os técnicos a questão de assistência, né? Gostei da tua apresentação, assim, tem alguns detalhes em relação aos slides, alguns, né, com alguns errinhos ali de escrita, em alguns que está um pouco cheio, tamanho de letra, né? Tudo isso, assim, são alguns pontos que eu observei. Você tem ideia de quanto consome, né, esse bicho da seda para produção? Se a amora for boa, uma amora de 2 anos mais ou menos, ela vai consumir para 3 caixas um hectare. Muito que discutir com você. Obrigado, parabéns pela apresentação. Também gostei da tua apresentação, que mostrou o teu envolvimento com o estágio mesmo, gostei bastante. Queria fazer uma pergunta já de início, assim, já que você acompanhou diversas propriedades, diversos produtores, o que você sentiu, assim, é uma atividade que remunera, que as pessoas têm gera uma renda adequada, assim, tem uma produção, assim, que mantém a pessoa com qualidade envolvida com a produção? Tem uma renda boa, sim, só que o manejo é mão de obra familiar mesmo. Tem que ser a família mesmo para tocar a silvicultura, porque um produtor sozinho não vai dar conta. Porque precisa
está acordando aí 5 horas da manhã para fazer um trato, para você não perder. E tem que tomar muito cuidado, às vezes, com formiga, porque um descuido básico ali, você vai ter uma perda muito grande na produção. Bem leigo em relação a isso. Achei também bem detalhado, né? E tem só alguns pontos que depois também acho que é preciso fazer algumas correções, adequar algumas partes, né? Tem, por exemplo, aqui na página 13, você falou na construção do depósito, e aí falando sobre o depósito, aí tem uma frase aqui que você colocou, e daí eu fiquei bem perdida, assim, você colocou, o tamanho do depósito vai depender sempre do tamanho do barracão. E se o barracão for pequeno e o barracão for grande, vai ter o desperdício do barracão. É só uma palavra que está errada. Daí eu fiquei bem assim, falei, tem alguma coisa errada aqui, não é possível mesmo, né? Daí até botei um ponto de interrogação, daí ficou difícil para entender. Eu até vi depois que estava pronto. tem um aí. Então, aí tem algumas outras coisinhas assim que depois, pegando de todo mundo, deve ter anotado alguma coisa aqui, várias, daí para você fazer essas correções mesmo. Mas no mais, eu só senti falta, a única coisa que eu senti falta assim, para compreender melhor, e agora você forneceu para a gente na sua apresentação, foi mesmo algumas imagens, né? Para mim, eu ficava imaginando o que era o bosque e tal, né? Eu fiquei pensando que era usado galho mesmo, né? E aí foi interessante observar isso. Na verdade, o bosque são as caixinhas. Então, esse conhecimento, na verdade, isso talvez fosse bem interessante de ter aqui no laboratório algumas imagens para que a gente pudesse visualizar. No mais, eu acho que estava bem legal assim, o seu trabalho, gostei bastante. Boa tarde para a gente.